Ó, a gente está ao vivo no YouTube e na TV também. Está assistindo a gente na TV? Corre lá no YouTube para deixar o like, para mandar mensagem e para ver o Renato Pistola, que está maravilhoso. Boa noite, Renato. Boa noite. Boa noite pelo fato do Flamengo ter conseguido os 3 pontos que precisava. Mas uma noite bastante difícil para quem torce pelo Filipe Luís. Talvez a pior, talvez não, a pior atuação do Flamengo sob o comando do Filipe Luís. Filipe escalou mal, Filipe demorou a substituir e foi salvo por um jogador que deveria ter começado jogando e só não começou, sabe-se lá por quê. O Filipe Luís resolveu deixar o Juninho no campo, no banco. O Juninho saiu do banco aos 11 minutos e aos 12 fez o gol. É um craque? Não, não é um craque, mas está começando a revelar realmente a face Hernani Brocador dele. Ou seja, um jogador que tecnicamente não brilha, mas bota a bola para dentro. E é exatamente isso que o Flamengo precisa. O Flamengo hoje entrou com 4 pontas de origem no ataque. Bruno Henrique, que é ponta esquerda, Michael, que é ponta esquerda, jogou na direita, Cebolinha, que é ponta esquerda, jogou na esquerda, e Luiz Araújo, que é ponta direita, e eu não sei até agora onde ele jogou, porque o Luiz Araújo continua aquela sina maldita do jogador que entra muito bem no segundo tempo, mas quando começa não joga bulhufas. Ele é a versão moderna do Iranildo Chuchu. Vocês lembram do Iranildo Chuchu? Sempre muito bem no jogo. Aí você botava de titular e jogava patavinas. É exatamente o que está acontecendo com o Luiz Araújo. Então a torcida do Flamengo vai dormir hoje, não é feliz, ela vai dormir aliviada, porque ela conseguiu os 3 pontos. Mas a atuação, meu Deus do céu, Felipe, primeira vez que eu vou te fazer uma crítica tão contundente, mas hoje você foi horroroso. Olá, mas mesmo assim tem estrela, hein, Alicia? Porque pode ter começado com uma escalação ruim, mas aí coloca o Juninho aos 11 do segundo tempo, um toque na bola, um gol. Aos 12 ele marca o gol da vitória, num desvio ali, né? Numa assistência do Bruno Henrique, de peito. Aí, obviamente, a internet foi a loucura. Juninho, peito de aço, Alicia. Tem estrela, né? E para ganhar a Libertadores a gente sabe que precisa ter estrela, precisa ganhar jogando mal, né? Não vai sempre jogar bem e conseguir esses pontos com uma atuação ruim, e como eu falei, desfalcado, precisando viajar e tudo mais. Claro que tem um peso, né? Eu sempre falo isso. O time que consegue ganhar na Libertadores jogando mal, às vezes é mais perigoso do que aquele time que só ganha quando joga bem, porque você sabe que tem sempre uma chance daquele time atrapalhar. Eu acho que a decepção é, como o Renato falou, ver um jogo tão ruim sob o comando do Filipe Luís, que é uma coisa que a gente ainda não tinha visto. Né? O Filipe Luís praticamente não perdeu no comando do Flamengo até agora, fez um bom começo de ano, ganhou tudo que disputou de verdade, né? Ganhou a Copa do Brasil, a Supercopa, o Campeonato Carioca, e aí neste momento de estreia de Libertadores, que é a cereja do bolo, o Flamengo fazer uma atuação tão ruim. Mas é isso, né? O menino que ele botou em campo, embora devesse estar desde o começo, concordo com o Renato, ele acabou fazendo gol. Mas a gente espera mais, né? A gente viu ontem o São Paulo, não jogou nada e ganhou o jogo. Mas olha o elenco que o São Paulo tem na mão. É meio que isso, né? Não vai ganhar jogando bem. Do Flamengo, claro que se espera mais e com essa expectativa vem a cobrança. Mas com certeza vai precisar jogar mais. O Tátira provavelmente vai ser o saco de pancada, especialmente fora de casa. E o Flamengo fez o que precisava fazer, mas vai voltar com muitos pontos a acertar se quiser continuar na briga aí por ser uma das melhores campanhas ou brigar pelo título da Libertadores. Vou colocar aqui lenha nessa fogueira, hein, Renato? Porque 5 jogadores não viajaram. Wesley, Gerson, Rascaeta e Plata, além do Danilo, né? Aí, antes do jogo, o treinador do Tátira falou que o Flamengo é um time, abre aspas, um time europeu na América do Sul. E aí vem aqui o torcedor flamenguista, assim, os torcedores, não tô falando que é você não, Renato, os torcedores flamenguistas, bravos, porque o time ganhou jogando mal. Vocês não estão mal acostumados, não? Sem 5 jogadores, 4 titulares? Mas olha só, deixa eu falar uma coisinha. Não foi nem jogar mal, é porque jogou de uma maneira diferente do que joga com o Filipe Luís. O Flamengo hoje não teve intensidade. O Flamengo hoje, em vários momentos, me lembrou o Flamengo do Tite. Meu Deus do céu! Isola. Aquele time lento que ficava tocando bola para cá, bola para lá. Gente, isso não é o Flamengo do Filipe Luís.
Independentemente dos desfalques, isso, aliás, é uma grande virtude do Felipe, ele sempre conseguiu que o time jogasse da mesma forma, pressionando o adversário, com velocidade, com rapidez, com triangulações. Hoje o Flamengo ficou tocando bola lá atrás, esperando uma brecha que, quando apareceu, ainda pior, os jogadores do Flamengo perderam. O Flamengo teve 3 chances de gol no primeiro tempo. O Luiz Araújo perdeu 2 e o Bruno Henrique chutou 1 e o goleiro defendeu. Então, o que mais decepcionou não é ter jogado mal, foi a forma como jogou mal. Podia ter jogado mal hoje, mas com a mesma intensidade. Ah, mas os jogadores estavam errando muito, ok, tudo bem, mas a gente via a intensidade. E o que a gente viu hoje foi um Flamengo esperando cair do céu uma chance. Porque tocava Léo Ortiz para o Léo Pereira para o Pulgar para o De La Cruz, outra enorme decepção. É impressionante como o De La Cruz, depois da Copa América, nunca mais jogou aquele futebol que chegou a jogar no Flamengo e a gente via ele jogar no River. Hoje em dia é um jogador sem brilho, é um jogador comum. É um Alan turbinado. O que vamos combinar é muito pouco, né? O De La Cruz ser um ala turbinado é para lá de decepcionante. Né? Então, o que eu acho que mais decepcionou foi a forma. Não foi nem ter ganhado só de 1-0, não foi nem tomar... Gente, o Flamengo quase deixou o Táchira empatar no final. O Táchira teve 2 enormes chances no final. Uma chegou a triscar a trave. Imagina a decepção, que tamanho, se já foi decepcionante 1-0, imagina se acaba 1-1. Aí realmente era uma coisa medonha. Então, eu acho que essa é a grande decepção. O resultado, se você olhar friamente, o resultado é até bom. O Flamengo, nas 2 últimas Libertadores anteriores, ou seja, 2024 e 2023, não ganhou na estreia, sabe? Tem que voltar lá para 2021 para lembrar de uma vitória na estreia. Então, a gente sabe, a Libertadores tem desfalque, mas esperava-se pelo menos um Flamengo jogando parecido com o que o Flamengo jogou desde que o Felipe Luiz assumiu. E ele hoje foi a antítese disso. Antítese. Foi exatamente a maneira do Tite jogar. É duro. O nosso chat já tinha cantado essa bola aqui antes de você falar no nome do Tite. Ó, o Bruno Provetti falou aqui, ó, Felipe vence no modo Adenor. Tá aí a manchete, Renato. Saudações. E o Nelson Greco Silva Amparo também. Jogo do Flamengo ridículo. Lembrei do Tite. Saudades, Tite. E o Fábio cornetou. O Fábio tá que nem eu, querendo colocar lenha nessa fogueira. O Flamengo é o único clube que tem que vencer e dar show. Ele falou um palavrão que ainda não é meia-noite. Não vou falar, Bira. Mas você acha que a torcida do Flamengo tem que ser cobrada? Tá reclamando de vencer fora de casa na Libertadores? Cara, Domi, eu acho que alcançou uma régua, né? O Flamengo, Palmeiras, a gente vê essas torcidas realmente sempre cobrando mais do que as outras, justamente por tá chegando sempre, né? E aí, até falando um pouco do jogo, eu acho que o jeito que o Felipe Luiz tentou jogar, né? Ele até tinha ali algum fundinho de que poderia funcionar, e acho que foi isso que ele tentou, quando ele afunda esses 5 jogadores na linha de ataque para tentar povoar ali, pensando nas 2 linhas do Táchira, que tem 9 jogadores presos ali, tentando bloquear tudo. Só que ele não conta que são 4 pontas que não tem o passe como sua principal arma. Então esses passes por dentro começaram a ficar perdidos. Era sempre uma última bola que o Flamengo perdia e não se movia muito, né? Eles ficavam meio presos ali nas posições, que acho que é isso que o Renato está até falando, sobre ser diferente dos outros jogos do Felipe Luiz, que a gente vê muita movimentação, vê os jogadores trocando muito, às vezes, de posição, e acabou que não funcionou. Foi funcionar quando ele colocou 2 atacantes, digamos assim, que é o Bruno e o Juninho, 2 atacantes de porte físico maiores, né, do que os pontas que ele tinha escolhido ali para tentar armar o jogo, e acabou que funcionou numa bola aérea. Concordo que a defesa do Flamengo acabou ficando muito exposta, e acho que isso que incomodou, porque o Táchira não é um time de qualidade, não é um time que tem técnica. A gente via, inclusive, perdendo muitos contra-ataques por erros deles mesmo, e não por um desarme do Flamengo ou uma defesa bem montada, e acontece que no final do jogo quase faz 2 gols. Então é difícil não tirar também a razão, né? Porque realmente
a razão do Flamengo, eu digo da torcida do Flamengo, né? Porque realmente se espera mais desse time que tem tantas peças e um técnico que pensa, né? Por mais que deu errado, eu acho que existia ali um fundo de pensamento diferente dos técnicos, acabou caindo no famoso Tite que bota ali todos os seus jogadores naquela linha de ataque, não tem nenhum tipo de criação, acabou caindo nisso. Mas eu acho que ele tentou buscar algo pensando no time do Tátira, como ele estava se defendendo. É engraçado que a gente está num momento que quase não tem torcedor feliz com o técnico, né? Porque o São Paulo reclama, o Palmeiras reclama, já já a gente vai falar disso aqui. O Flamengo, dá para a gente perguntar aqui na enquete. Não, mas peraí. O torcedor do Flamengo está muito feliz com o Felipe Luiz. Mas sim, hoje ele foi mal. Se você falar em tirar o Felipe Luiz, é insanidade total. Está em lua de mel com o Felipe Luiz. Mas isso não exime de você fazer uma crítica quando num dia que ele vai mal. E ele hoje foi mal. A única vez que eu falei para tirar o Felipe Luiz foi para ir para a seleção, tá? Só isso, Renato. Não, aí quem vai ficar zangado sou eu. Mas eu acho que dá, Alicia, para a gente fazer uma enquete. Quem está mexendo pior nesse momento? O Ramon Dias, o Zubeldia, o Abel ou o Felipe Luiz? Acho que o Felipe Luiz está isento nessa história porque não é reincidente, né? Então, os outros todos são. Acho que o Abel, obviamente, tem muito mais crédito do que os outros dois. O Zubeldia ontem ganhou um respiro, uma sobrevida com uma vitória, embora tenha jogado mal. E o Ramon Dias está se escondendo atrás desse título paulista que o Corinthians arrumou por entender como vencer o Palmeiras, né? Fazendo aquilo que o Ranieri disse que fez, né? Se jogar no chão, parar o jogo. Foi assim que o Corinthians conseguiu achar o caminho da vitória. Mas dentro desses que você citou, é isso. Felipe Luiz bem, acho que hoje foi o primeiro jogo. Fica uma frustração, claro, porque é Libertadores, né? Então a expectativa é aquele momento do ano que todo mundo se acende. E o Flamengo não conseguiu vencer dentro de casa na estreia do Campeonato Brasileiro, embora estivesse enfrentando um adversário que deve até brigar pelo título. Então, um adversário muito forte, mas não conseguiu vencer. Então, a cobrança, uma hora ela vai chegar, né? Essa lua de mel, ela depende muito dos resultados, mas acho que o Felipe Luiz ainda está com bastante crédito e, como você, só acho que ele deve sair do Flamengo se for para ir à seleção brasileira. Vamos irritar Renato. Não, Brasil, a seleção brasileira, a pátria, Renato. Jorge Jesus, para ontem. Agora você empresta o Jesus. Agora que você tem Felipe Luiz, você empresta o Jesus para a seleção brasileira, entendi. Empresta. Tem muitos torcedores aqui cornetando realmente as mudanças, né, do Felipe Luiz hoje. O Ronaldo Cunha falou que ele deu uma de professor Pardal, colocou Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta e que não dá. É isso, né, Renato? Não, eu acho que ele exagerou. Ele não pode começar o jogo com 4 pontas de origem, ainda que improvisados em outras posições. Tendo o Juninho, que bem ou mal vem fazendo os gols. Repito, o Juninho fez o gol do título do Carioca. Juninho fez gol outro dia também pelo Brasileiro. Então, o Juninho era obrigatório. E mais, Michael e Cebolinha juntos, Michael pela direita, com Cebolinha pela esquerda, é muito jogador errático junto. Ainda mais com o Luiz Araújo, que quando começa é errático também. Eu acho que ele teria que ter tirado ou o Michael ou o Cebolinha, um dos dois, e colocado o Juninho jogando junto com o Bruno Henrique. E o Luiz Araújo, eu já não começaria mais com ele. Eu começaria com o Matheus Gonçalves e deixaria justamente o Luiz Araújo como arma para o segundo tempo, que é quando ele normalmente entra e joga bem. Eu tenho a impressão que há uma coisa muito importante no fato dele entrar no segundo tempo, seco, inteiro, de físico, contra adversários já mais cansados. Aí ele consegue mostrar o futebol dele. Quando ele começa junto com os outros, é um jogador absolutamente comum. O Flá DR, ou será que é Flá Doutor? É uma boa pergunta, né? Porque muda todo sentido. Ou é Doutor Flá Doutor ou é Flamengo. Doutor Flamengo. Flá DR, Flá Doutor. Falta um goleador, e esse cara é o Juninho. Mas aí, ao mesmo tempo, tem gente como o Henrique Jorge falando que esse Juninho é péssimo, e nem flamenguista eu sou. E aí, Alicia, qual a sua análise sobre o Juninho? Lembrando que ele fez um gol de peito hoje no primeiro toque de bola dele, hein?
E aí, assim, a galera talvez fazendo essa análise comparando com o resto do elenco do Flamengo, né? Que é de altíssimo nível. Se você está com saudade do Pedro, é lógico que talvez o Juninho não atenda às suas expectativas. Mas é sim um bom jogador. É um jogador para ser reserva do Flamengo. Né? Nesse momento de desfalques, precisa ser um recurso e acho que poderia ter começado o jogo também. Mas dizer que não joga nada, enfim, que é muito fraco, muito difícil, gente. Aliás, desculpa, mas nesse elenco do Flamengo, muito difícil encontrar alguém que não jogue nada, porque o Flamengo não precisa, né, de ter jogadores desse tipo no elenco. E ele tem mostrado essa capacidade de marcar em jogos importantes, que é o que se espera de um atacante também. Né? Tá cheio de atacante aí que só faz gol em campeonato estadual. Aí chega em decisão, ninguém sabe, ninguém viu onde é que foi. Então o Juninho tem também essa vantagem.